Olá pessoal, olá professores. Meu nome é Sara, eu sou aluna do curso de Pedagogia na modalidade à distância da Universidade Federal de Alfenas e como nos foi pedido na disciplina de Sociologia da Educação 1, foi nos solicitado que fizéssemos um vídeo explicitando os conceitos centrais das obras de Durkheim, Marx e Weber, que foram três grandes filósofos e grandes cooperadores da sociologia, da sociedade em geral, porque a gente aprende muito com eles, com as obras desses filósofos. Bom, falando um pouquinho, começando, um pouquinho sobre Karl Marx, eu vejo que a importância da obra de Marx para a sociologia era que ele entendia que o capitalismo produzia a primeira relação fundamental, que era a relação de assalariamento, ou seja, a compra e venda da força de trabalho. Marx queria explicar a dinâmica extraordinária da sociedade, né? E Marx ele concebe a sociedade que era dividida em duas partes: as dos capitalistas, né, que detinham a posse dos meios de produção, né, e o proletariado, cuja única posse é a sua força de trabalho, para o qual eles vendiam ao capital, né? E para Marx, os interesses entre o capital e o trabalho são irreconciliáveis, sendo este debate a essência do pensamento de Karl Marx, resultando na concepção de uma sociedade dividida em classes, né? E assim os meios de produção resultam nas relações de produção, ou seja, a forma como os homens se organizam para executar a atividade produtiva. Tudo isso acarreta desigualdades, dando origem à luta de classes. Isso foi um pouquinho do pensamento de Karl Marx, né? Esse grande filósofo, né? E ele foi o mais revolucionário pensador sociológico. Depois, falando um pouquinho também sobre Émile Durkheim. Ele foi o fundador da escola francesa, né? Na perspectiva durkheimiana, a escola é importante porque é lá que as crianças aprendem a obedecer. Na visão dele, a educação é a formação de cidadãos integrados na sua sociedade, disciplinados, que não significava necessariamente submissos para ele, para Durkheim, né? Ele acreditou no espírito de adesão ao grupo, como a gente viu no vídeo, né, que foi muito bem explicado para nós. Durkheim ele acreditava nessa espírito de adesão ao grupo, que o homem é um ser social, que ele aprende as regras da sociedade, amando ao grupo. E Émile Durkheim ele via a escola como uma transmissora das orientações da sociedade, responsável pela formação do ser social. Ou seja, para ele a educação é um fato social. E na obra dele também, de Durkheim, eu achei muito interessante que ele tentou responder, né, procurou responder que laços se formam entre os homens e que constituem a sociedade, né? E nas obras dele a gente vê que ele responde, ele fala que são os laços da solidariedade, os laços da harmonia, né? São termos descritos nas obras de Durkheim. Ele foi um homem que se preocupava mais
com as instituições do que com os indivíduos. E agora, também falando um pouquinho desse outro filósofo, que foi o Max Weber, que viveu de 1864 a 1920. Ele é o pensador mais recente dentre esses. Ele é o mais recente dos três, né? Comparando a Durkheim e ao Karl Marx. Ele propunha uma revolução que afirmava que o papel da sociologia era o de observar e analisar os fenômenos que ocorrem na sociedade. Ele falava que era necessário buscar extrair desses fenômenos os ensinamentos, né, as práticas, para que houvesse uma melhor compreensão. E é por isso que a sociologia recebe o nome de compreensiva, né? Max Weber, ele valorizava as particularidades, ele valorizava a formação específica da sociedade e ele entendia que a sociedade, sob uma perspectiva histórica diferente dos positivistas. Weber também, ele falou a respeito de uma concepção chave da obra dele, foi a questão da ação social, que a gente vê até mesmo no vídeo também, ficou muito explicado, muito bem explicado para nós essa questão da ação social. A ação é um comportamento humano, né, que os indivíduos se relacionam, né? Esse comportamento só é ação social quando o ator atribui à sua conduta um significado ou um sentido próprio. E também a gente vê que Max Weber, ele se preocupou com certos instrumentos metodológicos, né, que possibilitassem ao cientista uma investigação dos fenômenos particulares sem perder na infinidade disforme de seus aspectos concretos, né, que era um instrumento, é o tipo ideal, né? Então, esse foi um pouquinho, um resumo, né, de como esses filósofos foram importantes para nós na sociologia, como nós aprendemos com esses três grandes filósofos e com as obras deles também. Então, esse é o meu vídeo, esse é um pouquinho, né, eu peguei alguns pontos chaves desses três filósofos, falando um pouquinho das obras dele, da importância de cada um para sociologia, para a sociedade no geral, para nós como seres humanos. Eu, particularmente, posso falar que eu aprendi com eles, que esses ensinamentos, com certeza, vão ser para a vida toda. Um abraço a todos. Obrigada.